Mas agora a gente vai direto para a nossa pauta, vamos falar de dengue, abrindo espaço, né, para vocês mandarem perguntinhas no @vocêbonita.tv, quem quiser fazer perguntas de vacinação, enfim, é tanto conteúdo e que já há um tempo eu acho que faltam informações. Então, hoje conseguimos reunir aqui duas grandes médicas para a gente falar de todos os lados, né? Durante a dengue, para quem está vivendo ou para quem já passou por isso, e pós, quais os cuidados que a gente tem que ter. Doutora Carla Bortolotto, nossa dermatologista, bem-vinda. Obrigada, sempre. obrigada, Carol. Doutora. E doutora Jéssica Ramos, infectologista, também muito prazer em recebê-la. A gente tem aqui caixinhas especiais para a gente falar dessa parte toda da doutora Carla também, envolvendo unha, pele, cabelo. Será que realmente há uma queda de cabelo? Muita coisa envolvendo esse cenário. No entanto, vamos começar. Doutora Jéssica, eu queria que você descrevesse um pouquinho para a gente, então, quando a gente fala de dengue, para a gente entender o que significa, né, a doença como um todo, pensando na questão metabólica, e já entender que a cada dia parece que tem um sintoma diferente, uma manifestação diferente. Verdade, Carol. Obrigada pela oportunidade. Acho que é importante mesmo a gente esclarecer, porque a dengue ela é uma doença viral, uma doença febril aguda, então ela se confunde com muitas outras situações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, como uma doença febril, ela debilita realmente a pessoa, então ela começa de forma mais insidiosa, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Às vezes pessoas mais fortes, bem condicionadas, confundem, será que eu fiz exercício demais? Será que eu estou trabalhando demais? Porque realmente está todo mundo trabalhando muito, mas aí vem a febre, que eu acho que é o grande diferencial, é esse marcador de que realmente a gente está com uma doença infecto-contagiosa. E aí, uma febre alta. Uma febre bem alta, então não é uma sensação febril, né? Quando a gente coloca o termômetro, é importante colocar, vai estar acima de 38 graus, chegando às vezes a 39,5, 40 graus, e uma febre constante. Você toma antitérmico, vai vencendo as 6 horas do remédio, a febre volta. Então, dor de cabeça, dor no corpo, algumas pessoas podem ter dor atrás dos olhos, mas isso não é obrigatório. E aí, nesse período mais febril, a gente já tem algumas alterações de pele, né, doutora Carla, que é um rubor, uma vermelhidão na face que está relacionada com esse quadro febril. Nos dias subsequentes, a gente entra na fase crítica, que é uma fase caracterizada por remissão da febre, então a gente fala, tem uma defervescência, a pessoa fala, pronto, agora eu tô curada, melhor, agora eu tô melhor, a febre passou. E não, aí é a fase crítica que a gente tem que ter mais atenção, mais cuidado com a chamada forma grave da dengue, que pode ter falta de ar, pode ter dor abdominal, e aí tem múltiplos fatores, pode ser desde a desidratação, que os primeiros dias com febre levaram a acontecer, como mesmo um extravasamento de líquidos para a nossa barriga, para o nosso abdômen, para a pleura, que é a capa que recobre o pulmão, e aí a gente não está falando mais de dengue hemorrágica, porque senão as pessoas achavam que forma grave, Carol, que só tinha que para o UBS procurar ajuda quando tivesse algum sangramento, e não necessariamente a gente tem um sangramento na forma grave. Pode ter manifestações que mostram sangramento, que são lesões de pele mais arroxeadas, que a Carla vai poder falar melhor do que eu até, mas a gente tem esses sintomas de vômitos que persistem muito, impedem a pessoa de ingerir a quantidade de líquido que é necessário, diarreia, muita dor abdominal, dificuldade para respirar, uma fadiga, um cansaço muito desproporcional, né? Mesmo em repouso. Então, uma prostração, né, que você não consegue ficar em pé, sentado, assim, retinho, assim, você... O corpo pede cama, é uma dor nos ossos, né? Até o nome dengue vem então, disso. E é uma coisa estranha, né, gente? Mas enfim, eu tive todos os sintomas, então acho que eu posso... Tem gente que não desenvolveu todos, eu tive todos, então posso dizer que é uma coisa diferente de outras questões aí virais. Agora vamos falar um pouquinho da questão da pele, doutora Carla. Não ainda o pós e tudo, porque a doutora Carla me contou até que até o colágeno o bichinho come quando a gente tem dengue. Então a gente entra nessa parte estética mais pro final, mas pensando logo nesse início de sintomas, né? Parece que vem uma rosácea. Obrigada, Carol. Obrigada, Jéssica. Adorei essa pauta que a gente comentou de fazer, porque tem tudo a ver, uma informação em relação a uma doença que teve esse acometimento tão grande da população.
e que hoje a gente está diminuindo os casos, né, Jéssica? Felizmente, a gente está entre crises, né? Porque a dengue tem esse comportamento, como a Carol lembrou bem, na chamada sazonal. Então, está muito relacionada à proliferação do mosquito, que é mais frequente em climas quentes e chuvosos. Então, quando esfria, o mosquito não consegue eclodir dos ovos e a gente tem um respiro, mas é uma hora da gente já se preocupar com a estação chuvosa que vem. Mas a gente está agora no momento de se preparar e evitar um surto futuro. Viu que delícia? Até dermato tá tirando dúvida. Então, realmente, esfriar essa temperatura baixa é maravilhoso para que ele não se prolifere. Exatamente, é um período protetor. Então é verdade. Limpar todo mundo os quintais, os jardins, né? Acho que a hora é agora, porque o mosquito, ele tá lá, ele fica guardadinho, ele sobrevive, o mosquito sobrevive dentro do ovo e espera o calor para eclodir e voar. Entendi. Mas se a gente não limpar agora, no verão ele vai voltar. Então agora é uma hora que vale a pena mesmo essa faxina geral. Olha, ele fica lá esperando. Ele fica lá viável, vivo. Que problema. Mas em relação ao quadro inicial, a Carol teve um quadro clássico. Sim. Quando ela me enviava as fotos, e eu tenho vários pacientes também com manifestações de quadros de dengue, e até quadros virais extras, existe esse flushing que a gente chama, que é o eritema que acontece, o vermelho no rosto, pela vasodilatação, pelo aumento da temperatura. Então, isso não quer dizer um quadro de simplesmente um diagnóstico de urticária. Isso pode estar relacionado ao quadro de aumento de temperatura. Mas também a gente pode apresentar quadros infecciosos através de uma manifestação de urticária no corpo, como placas vermelhas, mais infiltradas, que coçam muito, e pode ser um quadro inicial de um quadro de uma dengue, um quadro respiratório e até de outras infecções não virais e também bacterianas, por exemplo. E para a gente ter o diagnóstico, enfim, e entender se essas manifestações vêm de fato da dengue, tem que fazer o exame de sangue, tem o teste rápido, que no meu caso deu negativo e eu já estava. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma dúvida, né, quando a gente está ali, não sem orientação, mas também, e agora? Porque você não tem secreção, então você fala, então eu não estou resfriado. Eu não estou com algo do tipo. Então, na hora você já tem uma suspeita. Exato. Pode ser dengue. Aí você faz o teste, aí o teste não pega. E aí? Esses testes são feitos em que momento, doutor? Isso é muito importante. Então, a gente tem uma manifestação clínica muito característica, mas ela não é exclusiva da dengue. Então, a gente sabe que Zika vírus, chikungunya, agora está chegando um novo vírus no estado de São Paulo, que é o Oropulche, que começou lá na região amazônica também, mas a gente já teve aqui casos em São Paulo, litoral norte, Ubatuba, lugares com muito mosquito. Então, são quadros que são muito parecidos e aí é obrigatório a gente ter o teste laboratorial. Na saúde pública, quando a gente tem muitos casos, como foi o surto de 2024, 6 milhões de casos, até é possível fazer o diagnóstico clínico epidemiológico. Aí eu tenho uma pessoa com todos os sintomas, faz um hemograma, tem plaqueta baixa e eu tô vendo 10 dengues por dia, você pode presumir que você está diante de uma dengue. Entendi. Mas para o indivíduo poder se cuidar melhor, a gente sempre prefere, né, Carla, a confirmação laboratorial. E aí a gente tem 2 períodos para fazer essa confirmação. A primeira semana do quadro, idealmente entre o 3º e o 5º dia de sintomas, é o momento de procurar pedacinhos do vírus circulando e esse pedacinho do vírus é uma proteína do vírus que chama NS1. Então, por isso, o teste da primeira semana é o teste de antígeno NS1, só que ele não é super sensível, é um exame que depende de quantos vírus tem no corpo. Se você faz o teste rápido, a sensibilidade cai um pouquinho, tem falsos negativos. Quando é o teste que o laboratório fala, vai demorar 5 dias, esse funciona melhor, mas aí tudo depende do que a gente quer concluir naquele momento. Depois de 7 dias, aí a gente não vai achar mais o vírus no corpo, aí a gente vai ter que olhar anticorpos, quer dizer, o nosso corpo viu um vírus e produziu anticorpos, só que esses anticorpos só aparecem depois de 7 dias. Então, se chegar hoje com febre no pronto-socorro e pedir para fazer um teste de dengue, não funciona, vai vir errado, vai vir um falso negativo, porque os exames nem pegam o vírus, nem pegam o anticorpo. Do 3º ao 5º dia, NS1 para pegar o vírus, depois do 7º dia, anticorpos do tipo IgM, que é a infecção
precoce. E IgG é infecção antiga. Quem fez hoje o exame e deu IgG, o que significa? Que já teve dengue no passado. Tá? O IgG é um marcador de imunidade. Não significa que o episódio de agora é dengue. De agora a gente precisa esperar esses dias, esse tempo. Interessante. Vamos falar do cabelo, doutora? Vamos falar do cabelo. Que Glaucia, já daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Vou abrir as caixinhas então, até pra gente deixar aqui pro público. O cabelo tá aqui, ó. Já perguntinhas. A gente vai colocar as características aqui, ó. E grandão queda de cabelo. Enfim, de fato, doutora, é uma chance, é real, a queda vem, essa inflamação é muito grande. É um tipo de queda de cabelo que a gente denomina de eflúvio telógeno. É um eflúvio telógeno agudo. Ele tem mais de 60% a 70% dos casos pós-quadro de dengue. Tá. Isso não é exclusivo do quadro de dengue, mas também de outras doenças infecciosas. O eflúvio telógeno é aquele fio que está na fase de telos, que é a fase de queda, em que normalmente 20% desses fios estão nessa fase do meu couro cabeludo. Tá. Então, se eu percebo uma queda normal do meu dia a dia, que tem aquela pontinhazinha no final, esse é um fio telógeno que está caindo. Tá. 20% é normal. Quando eu percebo que essa queda está aumentando de 20% e que o paciente te avisa, está despencando o meu cabelo, a hora que eu lavo, a hora que eu vou escovar, durante o sono eu acordo, o meu travesseiro está em cheio de cabelo, isso é um eflúvio telógeno e que uma das principais causas são processos infecciosos. Tá. E isso não acontece exatamente após o quadro infeccioso. Pode surgir até 6 meses após a infecção já ter sido tratada e resolvida. Tá. Ele é um processo autolimitado? É. Porém, perder muitos fios não é interessante. Ainda mais porque a gente sabe que tem pessoas com quadros androgenéticos, padrão feminino para a mulher e o genético para o homem exclusivo, que a perda desse fio telógeno vai ser uma consequência para um aspecto mais rarefeito. Entendi. Então, quando você percebe, mesmo que a gente saiba que é autolimitado, procurar um tratamento adequado, evitar, a gente tem opções hoje anti-inflamatórias, tecnologias de laser terapia, aplicações de intradermoterapia de ativos no local, controlam esse eflúvio. E isso é ainda mais importante porque diminui a chance dele virar um dia um eflúvio telógeno crônico. E aquela queda ficar problema. Se repetindo. Exato, e você não ter mais o controle desses fios telógenos. Tá certo. Mandem perguntinhas no @vocêbonita.tv. Eu vou colocar aqui na tela, aproveitar, doutora Jéssica. A gente falou dos sintomas, mas é importante que a gente deixe aqui para o público, até porque eu comentei que parece que a cada dia vem um sintoma diferente. Então, o que a gente tem que ter sinal de alerta é a febre alta, uma dor de cabeça, dores no corpo, erupção cutânea, como a doutora Carla comentou, fraqueza e fadiga, perda de apetite é uma coisa impressionante. Eu nunca tinha vivido uma perda de apetite e muda o sabor, né? Isso. A dengue muda o sabor dos alimentos, uma coisa horrorosa. Náuseas e vômitos também podem estar associados. E nos casos graves, a gente colocou aqui sangramentos, gengiva, nariz e dor abdominal intensa, que é quando precisa procurar ajuda, né, perfeito. doutora? E essa sua lembrança, Carol, é muito importante do que o surgimento pode ser paulatino. Então, a pessoa não precisa ter tudo ao mesmo tempo. Né? Porque hoje está com uma febre alta, amanhã vem a dor de cabeça. Então, lembrar da dengue, porque senão a pessoa acha que tem que ter tudo isso, senão não é dengue, senão é alguma outra coisa. E pode não, a gente brinca que não precisa preencher a cartela do bingo de ter todos os sintomas. Às vezes tem 2, 3 desses sintomas, a gente já tem que ficar atento para a possibilidade da dengue. E a questão da hidratação, doutora, porque o que me assustou bastante, que eu achei que eu estava bebendo água suficiente, né? Então você fala, puxa, tô ali e não foi suficiente. Então é uma questão grave de desidratação, realmente. É muito rápido, né? É muito rápido, Carol. E a gente tem que atuar por duas frentes. Uma para a gente tentar evitar as perdas pela febre, pelo aumento da temperatura. Então a gente chama perdas insensíveis. A pessoa transpira tanto que perde, se desidrata sem perceber. Então, tomar medicamento contra a febre, intercalar as medicações mais frequentes. A gente só pede para evitar anti-inflamatório. Então, dengue e anti-inflamatório não combinam. Mas os antitérmicos mais comuns da nossa população, a dipirona,
dexametasona e o paracetamol podem ser usados com segurança, até de forma intercalada. Então, primeiro, parar a febre. Em segundo lugar, caprichar na hidratação, que é uma hidratação muito alta, é de 50 a 60 ml por quilo de peso. É muito alto. Então, se a gente imaginar alguém aí com 60 quilos, tem que tomar 3 litros e 600 ml por dia. E não é fácil com aquilo que a gente falou, a pessoa está nauseada, está sem paladar. Então, a gente fala que pode usar outras estratégias, não precisa ser só água. Pode mesclar água com água de coco, com suco natural, com chá. O importante é tomar pequena quantidade várias vezes ao dia para não estender. Também, né? O isotônico pode ser usado, ele não é obrigatório, não é necessário, né? A pessoa às vezes não tem acesso a ele, não precisa se preocupar. Quem gostar e tiver acesso é ótimo, mas do contrário, a pessoa pode consumir outros líquidos, mas tem que ser pouquinho várias vezes ao dia. Tá certo. Vou colocar a perguntinha do público? Mandem pra gente, olha lá, a primeira na tela. Vamos falar de pele, certo? Sara, obrigada, um beijo. A dengue pode deixar marcas na pele. A caixinha de pele é essa aqui, Glaucia? É a outra. Tá ao contrário aqui no meu, olha lá. Vamos já abrir aqui. Doutora Carla, então. Pode responder. Sim, ela pode deixar marcas como até cicatrizes. Porque esse quadro de desidratação, como a doutora Jéssica está falando, e o quadro do exantema morbiliforme que a gente tem num quadro de dengue, que pode aparecer normalmente de 3 a 6 dias após o quadro inicial, mas também pode voltar lá na frente, ele é como se fossem manchas avermelhadas no corpo com áreas de pele sã. E ele vem junto acompanhado com coceira. Então o paciente coça muito. E essa coceira pode levar ao surgimento de cicatrizes, pelo trauma que ele vai fazer pelo ato de se coçar. Então esse exantema que a gente chama, que nada mais é do que essa erupção que acontece na pele, ela tem sim algumas consequências pelo sintoma que ela causa. Mas ela é tratada, usa-se antialérgicos e hidratação, como a doutora Jéssica falou, para que ela se controle. Ela se controlando, você pode ter resquícios dela no futuro. Existem também, quando a gente tem o extravasamento de sangue através dos vasos, as púrpuras, que são aquelas manchas arroxeadas, principalmente em membros inferiores. A presença também das petequias, que são aqueles pontinhos vermelhinhos na pele, também podem permanecer por mais tempo. Mas elas vão absorver com o passar da cura do quadro e do controle da doença. Mas como a gente até compara o quadro de varicela, que tem as vesículazinhas que coçam muito, e a gente fala, não coça, senão fica cicatriz. Na dengue a gente usa o mesmo critério. É a mesma coisa, e coça bastante, é bem desconfortável. Mas não fica, a gente não diz que fica uma sequela. Nesse caso. Não, né? É pela uma consequência do sintoma que o paciente causa ao se coçar e leva aquilo como uma cicatriz mais profunda. Ficando uma manchinha residual, às vezes escura ou hipocrômica, manchas mais branquinhas, e até quadros onde você pode ter uma lesão, uma cicatriz. Uma marca da pele pela coçadura. Olha isso. E uma coisa, Carol, que os dermatos sempre nos lembram muito a questão de protetor solar, né? Então, quando a gente tá com esse vermelho na pele, é uma fase que é possível ter manchas também, não é isso, Carla? Essas manchas, por causa esse rash que a gente tem na pele, se o paciente se expõe ao sol de maneira inadequada, sem o protetor solar, essa mancha vai manchar. Então, o vermelhinho vai desaparecer e ela vai adquirir uma mancha escura. Então, ela vai ter um aspecto manchado. Olha só. Imagina, eu tive dengue, uma experiência há muitos anos atrás, quando eu era com 15 anos de idade em Cuiabá. E não se sabia muito naquela época. E eu tive esse exantema todo. Cuiabá é quente demais, eu fiquei manchada. Doutor, e tão branquinha, é verdade, com a pele tão clarinha. Olha só, gente. Isso mesmo. Imagina, Nordeste, que também tem altas temperaturas. Então, importante. Tem mais perguntinhas, certo? Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Gustavo, um beijo. A prova do laço é útil para determinar o diagnóstico de dengue?
Que pergunta legal. Que pergunta legal, Gustavo. A prova do laço, Carol, é um exame que é feito, exame físico, clínico. As pessoas, a gente coloca o manguito para medir, para ferir a pressão arterial. Tá. E aí, uma vez que a gente tem a pressão 12/8, a gente calcula a pressão média entre esses dois e deixa o manguito insuflado por 2 minutos de relógio. Tá. 2 a 5 minutos. A gente tira o manguito e olha a pele dessa região se surgiram essas manchinhas de extravasamento que a doutora Carla comentou, essas petequias. Nossa. E aí a gente mede na área de 1 polegar para ver o número de petequias. É muito controverso se é necessário fazer para todo mundo ou não. Ela não é diagnóstica, viu, Gustavo, respondendo você. Tá. Porque se a pessoa tem plaquetas baixas ou tem uma fragilidade capilar, você deixou o manguito lá insuflado, algumas petequias surgirão. Mas ela é muito usada em locais que tem difícil acesso ao hemograma, para a gente ter um correlato de quanto está a plaqueta. Então, se a plaqueta está muito baixa no hemograma, aparecem mais petequias. Se eu estou numa unidade básica, numa cidade pequena, que o hemograma só chega no dia seguinte, naquela hora, com esse exame físico, a gente consegue falar, opa, o paciente precisa ficar internado. Independente se é dengue ou não, ou se é Isso, qualquer ou outro se é caso qualquer de outro queda caso. de plaqueta. Por isso Exato. que a clínica é soberana. Quando você estava se sentindo mal, independente do teste, É verdade. vamos para o hospital, hidratar e pesquisar. E pesquisar. A doutora falou, eu tenho certeza que é dengue. E, gente, que assim, quando você está ali vivendo a situação, claro, com qualquer coisa que seja, você está ali pensando que pode ser um monte de coisa. Você faz exames, os exames vêm todos alterados. Então é importante que a gente diga isso também, né, doutora Jéssica? Os exames vêm alterados, porque é um vírus que altera absolutamente tudo. Então, você se depara com essa situação dos exames todos alterados, fala, opa, eu não sou médica, mas eu estudo bastante para poder, enfim, ter aqui até a honra, né, de receber esses especialistas. E aí, algumas coisas, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu já sei. Então, quando você se depara com o exame, você fala, puxa vida, né? Então, por isso é importante que a gente diga que sim, se você tiver com a dengue, os exames vão estar alterados e depois vai estar tudo normal. Essa é a boa notícia. Vamos fechar falando da questão das unhas, que a gente não comentou, doutora, e que é importante também. Essa daqui eu não sabia. Se você quiser também fechar falando da questão até do colágeno, porque eu cheguei lá na doutora, ela falou, Carol, o seu botox foi embora. É o bichinho, gente. Assustador. Pensando em cabelo e falando na sequência de unha como um anexo, a gente tem às vezes o descolamento da lâmina ungueal, que é a unicólise, pela desidratação. A gente tem o surgimento daquelas manchinhas esbranquiçadas, sabe, na unha? Sim. Isso pode aparecer após o quadro infeccioso, que a gente chama de vai ganhar um presente? Não. Isso é um sinal de uma infecção prévia que você teve. E às vezes até as linhas de Bow, que a gente chama, que são linhas transversais que acontecem quando a gente tem a parada do crescimento. Então, existe esse processo infeccioso, inflamatório, que causa, sim, um atraso no crescimento dessa lâmina ungueal. Então, são alguns sinais clínicos, como, por exemplo, a prova do laço que a gente vê o hemograma. Na dermatologia, a gente também consegue fazer esses critérios para um bom diagnóstico. Olha, importante que esteja atento, então, também. Exato. Às unhas. E nem sempre já é no momento, porque demora um pouco mais para aparecer os sinais. Então, se aparecer no pós, não é algo que você está tendo uma recidiva do quadro. E sim é um quadro como sequência da infecção viral. Agora falando de colágeno, é verdade, porque toda a infecção, e a dengue é uma delas, faz o processo de glicação. Glicação nada mais é da junção irreversível de 2 proteínas de colágeno. E essa glicação é a perda do nosso colágeno. E isso acontece em qualquer processo inflamatório, em quadros onde a gente previne com procedimentos a laser, toxina para deixar a nossa testa lisinha. Todos esses traumas e estresse que o organismo sofre levam a uma perda desse efeito que a gente quer nos procedimentos estéticos. Então é comum a gente perceber a durabilidade menor de uma toxina após quadro infeccioso e também até após quadros de procedimentos cirúrgicos invasivos pelo procedimento no caso de medicamentos. Olha, e aí tem que cuidar.
eu tenho que agradecer. Passa rápido, né? Mas que bom que a gente conseguiu reunir essas grandes médicas e que bom que elas já se conheciam também, coisas da vida. E agradecer a doutora Jéssica mais uma vez. Que agradeço. Vou deixar o contato todo para vocês, mas o importante, né, eu acho que, como vocês disseram, é que a gente perceba, né, que a gente se note, sabe que alguma coisa não tá tão bem e que nesse período a gente se preserve. Eu, enquanto não sabia que estava com dengue, vim trabalhar, porque eu amo o que eu faço, e deu, graças a Deus, mas no momento que eu tive certeza que era e que realmente eu fiquei bem mal, falei, não, eu preciso me preservar, então eu acho que a gente tem que deixar esse recado, né, de se preservar, seja com dengue ou qualquer outra coisa. Vou agradecer, minha musa, a doutora Carla, bem-vinda, viu? Obrigada. Sempre um prazer te Excelente receber. pauta, Muito amei. obrigada. Feliz de te ver bem assim, viu? E eu vou deixar seu contato também, doutora. @Jessi Framos. É isso? Isso. @Jessi Framos. Obrigada. Eu apareço, mas tô bem. Se cuida. Obrigada, gente. Um beijo, até a próxima. Obrigada.